Cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um privilégio estar com os irmãos mais uma vez para estarmos juntamente com os irmãos meditando em mais um pouquinho, mais uma porção da palavra do Senhor. Amém? Aproveitando os irmãos de pé, vamos fazer a leitura do texto que deu base para o tema, né? O Senhor tem inspirado os irmãos através do Espírito Santo, tem acompanhado sempre que possível as campanhas de culto da vitória na terça e tenham visto que os temas têm sido inspirados pelo Espírito Santo e têm edificado a sua igreja, né? Então, que esse que inicia nesta terça, hoje, nesse início de mês, aí durante o mês será o tema para terça-feira, né, o culto da vitória, o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Amém? Josué, capítulo 1, versículo... Josué 1, do versículo 1 ao 9. O tema ele se encontra no versículo 9, mas nós vamos ler do versículo 1 até o 9, para nós ouvirmos o Espírito Santo falar através da sua palavra aos nossos corações. Eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. O texto diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? A igreja pode tomar assento. Como eu já disse, irmãos, um privilégio estar dando início a esta nova campanha, né? Com esse novo tema, né? E pedindo ao Senhor que o seu Espírito venha falar aos nossos corações através da sua palavra, né? A nossa vitória, irmãos, ela se encontra na palavra do Senhor. É através dela que nós adquirimos o que nós precisamos para vencer todos os desafios que nos são propostos, né? E no caso dessa campanha que se inicia, né, Não Pare, baseado aqui na história de Josué, ela fala justamente isso, né? Ela vai nos incentivar a pegar como exemplo um grande homem de Deus na Bíblia, Josué, para com o exemplo dele, nós tirarmos para a nossa vida, para a igreja, os meios que nós precisamos para também não parar, né? Então,
logo eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Eu gosto de voltar a alguns versículos quando eu estou ministrando do texto para a nossa edificação. Para os irmãos se contextualizar sobre o que está acontecendo aqui, Moisés morre, como o texto está dizendo, e o Senhor aparece a Josué e diz: olha, Josué, você vai substituir o meu servo Moisés. Daquela geração que saiu do Egito, irmãos, toda ela tinha perecido, só restava Josué e Calebe. Foram os únicos dois que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. 2, irmãos. E eram muita gente. Nem a Moisés foi permitido entrar na terra. Moisés, ele apenas viu a terra de longe. E lá naquele monte ele morreu. E aí Deus usa Josué para substituir Moisés, que havia morrido, né? E toda aquela geração que saiu do Egito passaram 40 anos peregrinando no deserto, justamente porque eles pecaram contra o Senhor. Eles saíram do Egito e chegaram na fronteira da terra. Praticamente o mesmo local aqui, ou próximo ao local onde Josué já se encontrava com aquela nova geração. E aqui Josué está diante de uma nova geração. Toda aquela pereceu, como o Senhor falara. Vocês vão peregrinar no deserto 40 anos, e aí depois que todos morrer, eu vou trazer a nova geração e ela vai herdar a terra que eu prometi, porque eles resolveram parar, irmãos. Eles chegaram próximo na fronteira e ali pecaram contra o Senhor, provocaram o Senhor e pararam, desistiram. E aí o Senhor fez com que eles voltassem e peregrinassem, né, na terra. Então, nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, nós vemos Deus chamar Josué para liderar essa nova geração e disse para ele: olha, você vai liderar essa geração e você vai conquistar todas as terras que eu prometi para o povo de Israel. E essa promessa, irmãos, ela é antiga. Ela vem lá de Abraão, a promessa. Abraão passou para Isaac, que passou para Jacó. A promessa chegou aos filhos de Israel ali no Egito. José tinha essa promessa. Tanto é que eles: olha, quando vocês saírem daqui, vocês têm que levar até meus ossos para serem sepultados na terra que o Senhor prometeu. Porque ele sabia que uma promessa que o Senhor faz, ninguém pode parar. E aí Deus chega o momento daquela nação, daquela nova geração, adentrar na terra que o Senhor havia prometido aos antepassados. E é uma coisa interessante, irmãos, que para que isso aconteça, para que Josué adentrasse naquela terra e conquistasse aquela terra, porque era algo inimaginável. Uma nação que estava vindo do deserto, até então ela não tinha um exército formado como as nações que elas iam enfrentar na frente, que havia exércitos já formados, reinos formados, cidades fortificadas, muradas, como é o caso da primeira que eles enfrentaram, que foi Jericó. Então era um povo meio que inexperiente. Mas quando o Senhor chama, inexperiente no quesito guerra, no quesito confronto, apesar deles já terem enfrentado algumas guerras. Mas não como aqueles enfrentariam ali naquelas nações. Eram nações formadas, com reinos, com exército, com generais, com homens de guerra. E aí o Senhor chama Josué, só que tem uma coisa interessante que eu vi aqui no texto que nós lemos. O Senhor chama Josué, mas primeiro ele dá algumas garantias para Josué. E aqui o Espírito Santo também já começa a falar com a sua igreja essa noite. O Senhor te chamou, te capacitou para uma grande batalha e quem dá a garantia da tua vitória é o Senhor. Então com Josué não foi diferente. Ele chama Josué e diz: Josué, para que isso aconteça, eu vou te dar algumas garantias. Então vamos ver no texto, irmãos, eu consegui extrair aqui 4 garantias que o Senhor já deu logo de cara para Josué. Olha, você vai conquistar, você vai marchar, você não vai parar nessa batalha, mas eu vou te dar algumas garantias. E aí vem aí no versículo de número 3, ele começa dizendo: como prometi a Moisés. Isso aqui, irmãos, é a primeira garantia que o Senhor dá a Josué. Ele faz uma renovação da promessa. Ele faz uma renovação da aliança. Olha, assim como foi prometido a Moisés, eu também vou fazer contigo. Então, irmãos, a primeira garantia que Deus dá para Moisés, ele renova a promessa. A segunda garantia, irmãos, ele especifica exatamente o que Josué vai fazer.
Muitas vezes, mano, na nossa caminhada, a gente fica meio perdido, sem saber direito para onde ir, o que fazer, porque às vezes nós não delimitamos o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, ou às vezes, no chamado que nos foi dado, o Senhor delimitou algo para nós, mas nós não entendemos ainda os limites daquilo que Ele nos prometeu. E aí, quando Ele chama Moisés, Ele renova a promessa, Ele renova a aliança como garantia, e a segunda aí, Ele especifica o território. Ele especifica, olha, Josué, eu vou dizer aqui o que vai ser alcançado por você. Aí no versículo 4 ele diz o seguinte, ele diz, olha, veja o que será conquistado, versículo 4. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, de toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Então o Senhor chama ele primeiro renova a promessa. Há uma promessa para nós, irmãos, de uma terra prometida. O Senhor já estipulou para nós que nós não somos desse mundo e Ele estabeleceu algo que será conquistado por nós através do que o Seu Espírito vai nos conceder. E aí Ele diz para Josué, né, que o território que será alcançado não é algo ao léu, não é algo que Ele não sabe o que é que vai acontecer. Deus, no chamado, Ele já estabelece até a região, o território que será entregue para ele, que ele terá que conquistar daquelas nações que estão ali estabelecidas, né? A terceira garantia, irmãos, Deus garante a Josué que ele será invencível. Irmão, você já parou para pensar nessas garantias? Deus te chamar para algo e Ele renova o pacto contigo, Ele delimita o que você vai alcançar, o que você vai conquistar já está pré-determinado. E para nós, irmãos, existe um reino celestial pré-determinado, escolhido para nós. E nós não podemos parar, porque precisamos chegar lá. Então o Senhor disse para Josué, Josué, a batalha é grande, mas deixa eu te dizer, você será invencível. Ser invencível, irmão, não significa não ir para a batalha. Nós conhecemos a história de Josué e sabemos que tiveram batalhas duras. Teve um momento que teve que recuar. Teve um momento em que o povo estava em pecado e eles estavam perdendo a batalha. Mas a promessa que o Senhor fez, a garantia que o Senhor deu, que ele seria invencível, o Senhor fez, né? Veja aí no versículo de número 5, dessa leitura que fizemos, ele diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Irmãos, o Senhor me chamou e te chamou, e nem o inferno inteiro pode te vencer se você estiver com Cristo. A vitória que Deus tem reservada para nós, a vitória que o Senhor entregou para nós, nem o inferno inteiro pode te tomar, irmãos, a não ser que você entregue de mão beijada, né? E o Senhor garantiu isso para Josué. Você será invencível, ninguém resistirá a você. Quarta e última, irmão, garantia. Por último, e aí eu digo que essa garantia aqui, irmãos, é a melhor de todas. A melhor garantia que alguém pode ter quando for chamado foi essa última aqui. O Senhor sabe o que o Senhor disse para Moisés? Ele disse, olha, aí no versículo de número 5, finalzinho do versículo 5, a parte B do versículo 5. Ele diz, assim como estive com Moisés, estarei com você, né? Estarei com você. Deixa eu achar aqui que a vista falhou, irmãos. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Então, irmãos, veja bem, se qualquer um de nós, irmão, você imagine aqui, qualquer um de nós aqui essa noite, o Senhor falando para nós e dando umas garantias dessas, me chamando e te chamando para não parar, te chamando para uma batalha que está travada, mas Ele te dá as garantias e diz, olha, você será invencível. Ele renova a aliança contigo. Ele diz, irmão, que a presença do Todo-Poderoso será contigo. Irmãos, se qualquer um de nós hoje ouvisse isso, nós ia para casa, deitar no sofá, colocar os pés para cima, né? E só esperar a vitória. Porque nós somos meio acomodados. Só que não é assim que o Senhor trabalha. Você já imaginou? Deus te chamar para uma tarefa grande como aquela e te dar garantias como essa? De que Ele estaria contigo
não te abandonaria, estaria contigo o tempo todo e que você seria invencível. Ah, irmãos, é o sonho de qualquer um ter promessas como essas. E Josué precisava ouvir essas garantias. Só que, irmãos, o nosso Deus, as coisas com o nosso Deus não funcionam dessa forma. Ele nos dá a garantia, né? E nós não precisamos fazer nada. A gente só cruza os braços, fica em casa, né? Bota os pezinhos para cima no sofá. Eu quero passar no concurso, mas eu não estudo, né? Eu quero ter uma vida espiritual abençoada, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro. O nosso Deus, irmãos, Ele não trabalha assim. Ele te convida, Ele te chama, Ele te dá garantias de que estará contigo, mas Ele te chama para participar desse projeto. O que Ele estava fazendo aqui era chamando Josué para participar de um projeto. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus não gosta de trabalhar sozinho. Ele é quem garante tudo. Ele é quem garante a vitória, mas Ele gosta de se relacionar comigo e contigo. Ele gosta, irmão, da nossa participação nos seus projetos. E aí a nossa participação nos projetos fará com que a bênção do Senhor, com que a vitória chegue a mim e a você. E o mais importante, a vitória permaneça. Porque às vezes, irmão, nós lutamos para ser vitoriosos. Eu quero conquistar, Senhor, eu quero chegar, e aí você chega, você alcança. E o problema é manter a vitória. O problema é manter aquilo que o Senhor te entregou, que também demanda esforço, trabalho e dedicação. E aí o Senhor chama Moisés, né? E aí nós temos outros exemplos, irmãos. Desde o início, o Senhor preferiu se relacionar com o homem. O Senhor preferiu, apesar da sua soberania, do seu poder, Ele poderia simplesmente fazer sozinho, mas Ele não quis trabalhar assim. Ele quis se relacionar com o homem. Ele sempre esperou de mim e de você uma contrapartida. Não é que você é o Todo-Poderoso, não é isso que eu estou falando. Mas o Senhor, na sua soberania, Ele decidiu que Ele quer trabalhar contigo. Ele decidiu que para você não parar, você precisa apresentar também algumas contrapartidas. E aí nós vamos ver isso aqui também nesse texto. Eu citei aqui que a Josué foi dado garantias, irmãos, extraordinárias, de invencibilidade, da presença do Todo-Poderoso, de renovação de aliança. Mas mais na frente nós vamos ver que o Senhor também exigiu dele algumas contrapartidas. O Senhor exigiu dele a participação nesse projeto. E isso foi desde o começo. Lá no Éden, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, no jardim do Éden, para Adão e Eva permanecer no Éden, a contrapartida que eles precisavam apresentar era a obediência. E aí os irmãos conhecem a história. Eles foram desobedientes. Por quê? Eles estavam num lugar perfeito. O jardim do Éden era um local perfeito. Esses dias eu vi numa postagem que parece que o homem ele não sabe lidar com a perfeição. Parece que o homem não consegue lidar muito bem com a perfeição. O Éden era perfeito, ele conseguiu ser expulso de lá. Abel, irmão, tinha as obras mais justas do que o seu irmão. Foi morto por seu irmão. Né? João Batista, irmãos, e vários outros profetas foram mortos porque não negociavam a verdade com os poderosos. E aí nós vemos muitos outros. E chegamos a Cristo, que foi o único ser humano perfeito que pisou nessa terra, e ele foi brutalmente crucificado. Desde o Éden. Nós vemos depois Noé, irmãos. Noé, para ser salvo do dilúvio, ele precisava construir a arca. Para salvar a sua família, os animais, ele precisava construir a arca. Abraão, irmãos. Para que Abraão se tornasse pai de uma grande nação e ser uma bênção para todas as famílias da terra, ele teve que abandonar a própria família dele, a própria parentela, e ir para um local longe que o Senhor ia mostrar. Então nós percebemos, irmãos, que o Senhor trabalha conosco, os projetos do Senhor, nós estamos inseridos, mas o Senhor espera de nós contrapartidas. José, antes de se tornar o governador do Egito, irmãos, olha esse cargo, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. E o próprio faraó disse que o faraó só seria maior do que ele quando estivesse no trono. Se o faraó não estivesse no trono, José era que mandava. Palavras de faraó. Só que esse homem, para chegar nesse projeto,
Olha o que esse homem, olha as contrapartidas que esse homem ofereceu. Ele teve que permanecer fiel, mesmo sendo traído pelos próprios irmãos. Vendido como escravo. Depois de escravo, irmãos, ele teve que resistir à tentação de uma mulher adúltera. Ele resistiu. E ainda piorou mais. Depois ele ainda passou aproximadamente quase 2 anos preso sobre uma acusação falsa de tentativa de estupro. Irmãos, quem de nós suportaria tal coisa? E Deus tinha um projeto para José. E a contrapartida que José ofereceu para que esse projeto de Deus, para que o sonho que ele teve se realizasse na sua vida e na sua família, ele teve que permanecer fiel, irmão, durante toda aquela trajetória. Né? Então, conseguimos ver aqui, irmãos, que nós precisamos apresentar estas contrapartidas. O Senhor nos garante a vitória, o Senhor garante que está conosco, o Senhor nos garante a invencibilidade, mas Ele exige de nós a contrapartida. E aí nós passamos a ver, irmãos, que com Josué não foi diferente. E aí vamos ver aqui algumas contrapartidas que Deus pediu a Josué. Veja aí no versículo de número 6. O primeiro, irmãos, a primeira contrapartida que o Senhor pede a Josué, ele deveria ser resistente e não ter medo. Foi o primeiro, versículo de número 6. Seja forte e corajoso. Porque o Senhor sabia, irmãos, os desafios que ele ia enfrentar. Então ele precisava ser resistente, persistente, não ter medo, irmãos. E nós estamos vivendo uma geração do medo, irmãos. O medo tem tomado de conta dessa sociedade aí fora. As pessoas vivem em pânico. Aquelas que não temem ao Senhor. Qualquer coisinha eles se apavoram. Correm no mercado e vira aquela bagunça total. E o Senhor sabia que os desafios eram grandes e pediu para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Segunda contrapartida que o Senhor pede a Josué, versículo 7. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo ordenou. Terceira contrapartida que o Senhor exigiu de Josué: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, nem de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Irmãos, eu listei aqui 6 contrapartidas que o Senhor pediu a Moisés, aí, se você for relacionar. E aí, aqui eu observei que das 6 contrapartidas, apenas uma tinha a ver com o próprio Josué. Se você observar. Apenas uma. Seja forte e corajoso. Era algo que ele deveria fazer. Eu vou ter que ser forte e corajoso pelos desafios que vão vir pela frente. Se você observar para todas as outras 5 que eu listei aqui, irmãos, tinha a ver, foram extraídas da palavra de Deus. E o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Para que eu e você não pare, nós temos que extrair menos de nós mesmos e muito mais da palavra do Senhor. Você vai ler aqui que ele diz no versículo 1, a primeira contrapartida que o Senhor exigiu, você tem que ser forte e corajoso. Mas todas as outras coisas que o Senhor pediu a ele, estava escrito, tinha a ver com a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita. Irmão Júnior, qual era essa palavra de Deus escrita na época? Os irmãos sabem que naquela época só havia o Pentateuco. Quando Josué assume o comando na nação, só existe a Bíblia que existia até aquele momento, era o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros de Moisés, estavam todos escritos. E aí o Senhor pega esse livro e fala para Josué: olha a segunda exigência, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou e escreveu. A Bíblia diz que Moisés escreveu o livro, estava escrito, os 5 primeiros da Bíblia. E aí ele continua: não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, não deixe de falar. Irmão, nós tivemos um culto aqui de missões no domingo.
Não deixe de falar dessa palavra, de divulgar essa palavra, dela estar na tua mente o tempo todo, falando e meditando nessa palavra. Medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Irmãos, como você vai cumprir algo que você não conhece? Então eu preciso meditar na palavra do Senhor dia e noite. E aí, eu acho que eu já falei uma vez aqui sobre a parábola de um jovem. Essa parábola não está na Bíblia, mas um certo jovem, ele não entendia por que ele devia ler tanto a palavra de Deus, todo dia, como a própria palavra manda, se ele não conseguia reter muito da palavra na sua mente. Que a palavra é muita coisa, hoje nós temos a Bíblia completa, né? E ele, não, eu não vou ler mais a palavra desse jeito não, porque sempre que eu leio, eu não consigo reter, a minha mente não retém muito da palavra do Senhor. E aí conta a parábola que ele quis fazer essa pergunta para um sábio. Tinha um sábio no alto de uma montanha, e ele subiu até essa montanha. Nessa montanha havia vários degraus para chegar lá, e embaixo tinha um córrego, tinha um riacho. E ele subiu até lá. Quando ele chega lá no sábio, para fazer a sua pergunta, por que ele deveria meditar e ler a palavra o tempo todo, dia e noite, toda hora, se ele não conseguia reter tanto dela? Daqui a pouco ele queria citar um versículo, já não lembrava mais onde estava, se realmente estava, falava o versículo errado. E aí ele foi até esse sábio, chegou lá e perguntou, olha, me informaram que você pode responder a minha pergunta. Por que eu devo continuar buscando na palavra? Dia e noite, se a minha mente humana é fraca, eu não consigo reter tanto da palavra do Senhor. E aquele sábio, na hora que ele chegou lá, estava mexendo com adubo, ele estava adubando um jardim, e estava com um cesto de palha, e o cesto estava cheio de adubo de gado, esterco de gado, molhado. Então aquele sábio, não, eu não vou te responder não, eu vou te ensinar por que você deve continuar buscando essa palavra. E aí ele mandou que aquele jovem descesse a montanha, todos aqueles degraus, e descesse até o riacho e enchesse aquele cesto de água e trouxesse até lá onde ele estava. E aí o jovem falou, eu vou fazer isso para eu entender, para eu ter a minha resposta. E foi. Chegou lá embaixo no riacho, ele encheu, ele tentou colocar o cesto na água uma vez, duas vezes, e o cesto não retia a água. Falou, eu não estou entendendo a proposta do sábio. Mas mesmo assim ele fez, ele encheu o cesto e foi. No segundo degrau já não tinha mais nenhuma gota d'água no cesto, porque os irmãos sabem que cesto de palha não segura água. Beleza, e quando ele chega lá em cima com o sábio, quando ele chega com o cesto e mostra o cesto para o sábio, olha, o cesto está vazio. Aí o sábio pergunta para ele, você entendeu a resposta da sua pergunta? Porque que mesmo que a sua mente não consiga reter tanto da palavra, você tem que continuar buscando nela de noite, meditando nela o tempo todo. Ele não entendi. Na verdade, essa situação que você mandou fazer só reforça o que eu estou dizendo, que a mente do homem não consegue reter a palavra do Senhor. Aí o sábio falou para ele, não é isso, volta lá de novo. E aí, irmãos, o sábio fez ele dar essa viagem lá embaixo umas 3 vezes. Imagina uma montanha cheia de degrau. Da terceira vez, ele já chegou revoltado. Eu não vou mais não, se o senhor não me der minha resposta agora, eu nem volto mais, porque ele já estava muito cansado. E aí, por quê? Sempre que ele chegava com o cesto vazio. Olha, o cesto está vazio. Isso prova que a mente humana não pode reter a palavra do Senhor. E aquele sábio falou, não é isso, meu jovem. Você percebeu que o cesto agora está limpo? Essa é a resposta. Às vezes, nós não conseguimos reter tanto da palavra do Senhor. Alguns têm dificuldade de aprendizado, alguns têm outras limitações, mas nós devemos continuar, assim como Deus orientou a Josué, continuar buscando na palavra do Senhor, porque esse processo vai nos limpando de toda a sujeira que há no cesto. Era disso que o sábio estava falando. Então o Senhor chama Josué para isso. Ele deveria estar meditando e buscando na palavra para que ele cumprisse, irmãos, e meditasse naquela palavra, para que ele fosse sendo purificado, né? Purificado dos seus pecados e fosse mais do que vitorioso, né? Então Deus dá as garantias de vitória para Josué, irmão, mas ele condicionou o sucesso da empreitada a várias contrapartidas que Josué deveria oferecer, senão ele fracassaria. Irmão Júnior, mas como que ele fracassaria se Deus estava com ele? Porque Deus trabalha, irmãos, com você.
Os propósitos do Senhor sempre se cumprem em nossa vida. O propósito do Senhor, irmãos, os propósitos grandes que Ele tem para esta igreja, Ele vai se cumprir mesmo que eu e você parar, porque o nosso Deus, Ele não depende de homem algum, mas Ele gosta de trabalhar comigo e contigo, para que esse propósito se cumpra, para que eu chegue no final desse propósito, fiel, junto com Ele ali, né? Então, para nós, essa noite fica a pergunta, irmãos, uma vez que que Deus nos garante a vitória, Ele já deu essas garantias. Quais as contrapartidas que nós estamos deixando de apresentar ao Senhor que está nos fazendo parar? O tema da nossa campanha é não pare, né? Então, irmãos, busque a orientação do Senhor na sua palavra. Através da busca na palavra, o Senhor vai te dirigir, vai te direcionar para que você seja mais do que vencedor. Talvez as coisas que nós não estamos alcançando, irmãos, é porque nós estamos olhando para nós mesmo, para a nossa capacitação, para aquilo que podemos fazer ou não. E o Senhor está nos chamando para olhar para a sua palavra. Na sua palavra Ele tem a solução. Então, que nós não possamos parar, irmãos. E aí, irmãos, os irmãos conhecem bem a história que Josué foi mais que vencedor. Chegou um momento, irmãos, que a própria nação, depois que eles já haviam conquistado muito, irmãos, que eles estavam bem, que eles estavam instalados, que eles já tinham várias cidades, estavam comendo bem, se alimentando bem, havia paz, determinada paz no meio deles. Aí eles começaram a se desviar após outros deuses. E aí Josué os chama e diz: olha, se vocês quiserem abandonar o Senhor, que abandone. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, se nós entendermos que o Senhor renova a aliança, o Senhor tem a aliança para mim e para você. Se nós entendermos que Ele está conosco, mas se nós entendermos também que é preciso apresentarmos contrapartida ao nosso Deus, participarmos ativamente do projeto para o qual Ele nos chamou. E aí, irmãos, a vitória com certeza vai chegar para nós, né? Davi, irmãos, quando ele foi passar o trono para Salomão, ele lembrou a Salomão que as promessas de Deus eram condicionadas. Se você for olhar na Bíblia, você vai encontrar uma partícula condicionada, se, né? S-E, se. Aquilo é uma partícula condicionada. E Davi utiliza ela para Salomão, quando ele vai passar o trono. Ele diz: olha, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Irmãos, não tem como, irmão, nós prosperarmos naquele projeto para o qual o Senhor nos chamou, se nós não nos condicionarmos ao Senhor. Se nós não entrarmos de cabeça no projeto, irmãos, e aceitarmos, às vezes, as lutas, as dificuldades, os intempéries que virão, mas sabendo que o Senhor é conosco e nós seremos mais do que vitoriosos. O próprio Deus, irmãos, aparece para Salomão quando ele assume o trono e ele diz o seguinte: olha, se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, prolongarei os teus dias na terra. Tem uma outra promessa na Bíblia que fala: quem honra pai e mãe terá os seus dias prolongados. É uma das promessas que tem na Bíblia em relação a honrar pai e mãe, que os seus dias seriam prolongados na terra. E Deus faz essa promessa para Salomão, só que ele começa essa promessa com uma partícula condicionada. Salomão, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, está lá em 1 Reis 3 e 14. Irmãos, aí a salvação vem. O projeto de Deus se cumpre na terra daquela nação e veio o Messias. Quando o Messias vem, irmãos, a promessa da salvação também está condicionada. Olha só o que Jesus fala para nós começarmos a encerrar, Marcos 8 e 34. E chamando a si a multidão dos seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, veja aqui de novo Jesus
repetindo na mesma linguagem do Antigo Testamento. Olha, para vir após mim tem que querer. Ah, Jesus, eu quero. Ah, você quer? Então tem mais um próximo passo. Você tem que negar a si mesmo. Ah, Jesus, eu vou negar a mim mesmo. Tem mais um próximo passo. Você precisa tomar a sua cruz. Apesar das promessas que uma certa teologia tem prometido por aí, irmãos, Jesus ele te promete duas coisas. Uma cruz para você morrer e a vida eterna. É isso que o Senhor promete, né? Sabemos que temos promessas aqui nessa terra de bens materiais, temos, mas esse não é o objetivo. O objetivo primeiro é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus vem e condiciona isso para quem quiser. No início do texto ele diz, ele chamando a multidão e chamando também os seus discípulos, ou seja, isso é para todos e para vocês também que estão mais próximos. Quem quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo. É um processo completo. Ah, Jesus, eu quero, mas eu não consigo negar a minha própria vontade. Você não está dentro do propósito. Você não está completando o ciclo de condicionais necessária para quem quer morar no céu. Ela precisa ser completa. Eu quero, eu nego a mim mesmo, eu carrego a minha cruz, aí eu vou e sigo Jesus. Lucas 9, 62 diz, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, não pare. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Isso foi Cristo quem falou. Irmão, não pare. Seja como Josué, enfrente as lutas, mas não pare, porque há uma vitória nos aguardando no final da caminhada. Hebreus 10 e 38 diz, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o Senhor quer ter prazer na minha vida e na tua vida essa noite. Amém? Eu encerro, irmãos, com Tiago 1:12 que diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, meus irmãos, não pare. Tanto que o Senhor possa nos abençoar nessa campanha e que nós possamos entender isso. Para que eu e você não pare, nós devemos buscar mais na palavra do Senhor, como ele disse a Josué, do que em nós mesmos. Porque nós não temos muita coisa a oferecer, mas o Senhor é tudo em nós. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.